pessoal de Sagitário, tudo bom? A gente veio aqui fazer uma leitura para 2026. O ano de vocês, como é que vai ser? Por trimestres. Então a gente vai falar trimestre número 1, 2, 3 e o quarto e fazer um apanhado geral depois no final, tá bom, pessoal? Com energia geral do ano também. Então, sagitarianos, se vocês ainda não viram o resto do meu conteúdo no canal, vai lá e já me segue para ajudar aqui a contribuir com a energia dessa leitura, pra gente poder continuar fazendo esse trabalho. Isso ajuda bastante, tá? Deem like aqui nesse vídeo e comentem depois o que vocês acharam e como que 2025 tá tratando vocês, que a gente tá acabando aí os últimos dias do ano, reta final. Se você tá vendo isso em 2026, pra ter aí um norte, né, de como esses trimestres vão te tratar, também, né, vamos lá dar um comentário sobre como 2026 tem tratado vocês e se tá batendo a leitura, tá bom, pessoal? Então vamos lá, perguntando aqui pro tarô, o que os meus sagitarianos vão passar agora no primeiro trimestre de 2026, como é que o ano abre pra eles. E a gente já tem aqui pulando, como é da natureza dele, o Cavaleiro de Paus, que nesse baralho aqui é o grifo de livros, tá? Abrindo o primeiro semestre de vocês, aliás, primeiro semestre e trimestre, né? Então, galera, o Cavaleiro de Livros, nesse caso aqui, o grifo, tá falando sobre ímpeto, tá falando sobre coragem, mas também está falando sobre intolerância, tá? Ele não é a pessoa mais tolerante do mundo, ele não é a personalidade mais dócil do mundo também. É tomou, levou. Aliás, é bateu, levou. É aquela coisa do toma lá, dá cá. A gente não dá ponto sem nó. Esse cavaleiro aqui, esse grifo, ele vai arrancar seu olho se você olhar torto pra ele. Ele vai acabar com a sua raça se você cruzar o caminho dele torto, entendeu? Então vocês estão um pouquinho assim no começo do ano, viu, gente? Ou vocês estão lidando com alguém assim. De qualquer maneira, é por conta de algum planejamento que vocês têm a longo prazo. Vocês têm uma motivação pra fazer isso, né? Vocês estão aí querendo chegar num patamar, pessoal de Sagitário, que esse tronco aqui, onde esse grifo tá sustentado, sugere que vocês estão querendo voar ainda mais alto. Ele sugere que vocês estão estudando, que vocês estão levando alguma coisa a sério demais aí dentro de vocês e com muito ímpeto. Mas tem que tomar cuidado aí com a raiva excessiva, tem que tomar cuidado com a intolerância, tem que tomar cuidado com não ferir as pessoas à sua volta só porque você tá aí com um foco muito intenso dentro de você, tá bom? Esse grifo parece prestes a atacar alguém. A gente tem a Rainha de Ouros, que nesse caso aqui é a Fênix de Esferas. Muito bom porque mostra que ele tá focado na vida financeira dele. Esse sagitariano aqui, a sagitariana que tá vendo essa leitura, tá realmente pensando na vida familiar e tá focado em fazer algo acontecer que é transformador nessa área, né? Eu vejo aqui uma outra rainha de copas, que é a Fênix de copas, né, de cálices aqui nesse baralho. E a gente tem as emoções de vocês um pouco em suspensão, tá, galera? O baralho épico, ele tem algumas ilustrações que diferem do esquema do Rider-Waite-Smith, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, a Rainha de Ouros numa floresta, como é de se esperar, mas ela é uma fênix. Bem como a Rainha de Copas, uma fênix, também está numa tundra gelada aí, né? Num monte de icebergs. Então a gente tá vendo que as suas emoções ao longo desse primeiro trimestre, especialmente mais ali pra março, elas estão mais geladas porque você tá passando por um processo muito internalizado, você tá mais isoladinho, isoladinha. Emocionalmente falando, viu, Sagitário? Por isso, vocês estão focando muito na vida financeira de vocês e em como vocês conseguem fazer um pé de meia, manter a vida de vocês estável. Eu vejo aqui também uma facilidade para gastar dinheiro com coisas que vão apaziguar um pouco esse estado emocional de vocês. Então, são gastos com confortos, eu não tô nem falando de vícios aqui, tá? Eu tô vendo vocês indo pra restaurantes chiques, eu tô vendo vocês indo pra rolês que viajem sozinhos, que vão fazer vocês sentirem mais de vocês mesmos, mais das emoções de vocês, sentirem um pouquinho da inspiração que parece que estava faltando na vida de vocês aqui, tá? E isso é para vocês também sentirem um pouco do contato com o dinheiro de vocês, que eu não sei por que esse grifo aqui ele tava com tanta raiva e com tanta gana de chegar nessa parte financeira aqui, mas ele também é um pouco displicente, não, como é que eu quero dizer? Não irresponsável também, mas ele é rápido em satisfazer aquelas vontades que ele antes via negadas pra ele, entendeu? Então, ele vai ficar focando na vida financeira e em fazer essas emoções aqui passarem pela transformação que ela precisa passar no primeiro trimestre, tá? Que elas precisam passar.
pra você poder entender qual que é a nova fase que você tá vivendo aí. Parece que você tá evoluindo um pouco. Eu vejo que tem pessoas mais novas assistindo esse vídeo aqui, que estão passando por uma fase de amadurecimento, tanto emocional quanto financeiro, né? Aquela coisa de revisar o longo prazo da vida, que a gente passa quando a gente tá no nosso retorno de Saturno, às vezes, ou então na nossa quadratura de Saturno, para os mais novos de 21, 22 aninhos, que já tem que crescer antes da hora, né? Antes da hora nada, vocês já são macaco velho, vocês já tem que tá botando a cara no sol mesmo. Vamos lá, que a nossa geração não é bobeira. Coisa não é fácil aqui, não. Se vocês estão chegando agora, geração Alpha, geração Z, que acho que a geração Alpha ainda não assiste esse vídeo, mas a geração Z mais nova, meus conterrâneos aí, que é isso, né, gente? Vamos lá, vocês estão chegando aí nessa fase aí adulta da vida com altas emoções e aprendendo a controlar o dinheiro de vocês na raça. E tendo algumas decisões que não são tão prudentes assim com relação a esse dinheiro, mas que vão ensinar vocês também a lidarem com esse processo emocional que vocês estão passando e trazer à tona as dificuldades desse processo que vocês estão querendo ignorar com esse rei, com esse príncipe aqui, esse cavaleiro, tá? Mas aí vem o rei de paus, ou de livros, né, que é o dragão de livros aqui, no segundo trimestre, mostrando que o trabalho que vocês fazem é excepcional e vocês crescem, sim. Vocês aprendem a sair um pouquinho dessa vibe de raiva e de ímpeto intolerante para algo mais centrado, para algo mais carismático, para algo mais seguro, em outras palavras, porque o que falta nesse cavaleiro aqui é segurança de que o futuro dele tá garantido e de que ele tem o poder que ele reclama, né? De que ele tem o poder que ele quer ter, que ele diz que ele tem, né? Ele realmente é poderoso, mas a insegurança desse poder pela jovialidade dele ainda é muito grande. O 5 de ouros pulou aqui junto com esse rei no segundo trimestre, e eu vejo que a mentalidade de escassez, ela ainda tá presente de alguma forma para vocês, tá? Parece que tem alguma dificuldade financeira no segundo trimestre, ô Sagitário, que pode ainda estar na mente de vocês por alguma razão. Vamos abrir aqui mais uma cartinha para esclarecer. As de espadas, tá? A gente tem, então, algum corte financeiro aqui no segundo trimestre, Sagitário. Eu tô falando aqui, talvez, de você ter aquele familiar que você ajuda, e aí você não vai ajudar mais a partir do segundo trimestre. A gente tem, talvez, alguma questão relacionada à moradia, ou alguma rotina de vocês, ou trabalho, que é cortada da vida de vocês, tá? Ou algum pagamento que vocês tinham que fazer, alguma dívida que vocês tinham, ela é completamente sanada no segundo trimestre. De qualquer maneira, existe um corte na vida financeira, seja ele positivo, como eu tô vendo que para muitos aqui vai ser, graças a esse rei aqui, ao trabalho feito com essa rainha de ouros. Mas, ó, não é pra todo mundo não, viu? Porque tem algumas pessoas que foram imprudentes com esse príncipe aqui, esse grifo de fogo. Então o tarot tá falando que é uma faca de dois gumes. A coisa, ela corta pros dois lados. Vocês podem estar tanto montados na grana e preparados pra fazer um corte financeiro aqui de alguma forma, deixar um trabalho pra alguns e pra outros ainda sanar uma dívida, se vocês fizerem esse pé de meia e não forem imprudentes com o dinheiro de vocês. Claro, eu não tô falando pra vocês não aproveitarem o conforto que a nova situação financeira de vocês pode estar trazendo, porque essa rainha aqui, ela fala sobre essa situação financeira e o cavaleiro, ele traz a novidade, ele traz o movimento pra fazer isso se concretizar. Esses três elementos aqui juntos concretizam. No entanto, aqui a gente está falando de ideais que precisam mudar. E você já sabia disso, coisas que precisam mudar na estrutura que já não correspondem às novidades dessa nova fase que você começou no primeiro trimestre. E isso daqui precisa ser deixado de lado, precisa acontecer um corte financeiro, tá bom? Seja deixar um emprego, deixar uma situação difícil para trás, seja você pagar as suas dívidas. Mas vamos lá para o terceiro trimestre, gente. Vamos para o terceiro trimestre. Tirar uma cartinha aqui, depois a gente vai fazer um apanhado do ano de Sagitário, juntando aí as temáticas desses 4 trimestres para formar a imagem geral do ano. Vamos lá então, Sagitário. Quem que vira aqui? Os amantes, que eu vou censurar levemente. Vai que, né? Mas os amantes é uma carta muito positiva que fala sobre, para alguns, um romance novo que chega, para outros é realmente uma decisão tomada que é muito satisfatória, que tá sendo realmente observada pelo divino, assim, né, vamos colocar. Porque quando o nosso masculino e o nosso feminino se juntam, ou seja, a sensação de já ganhou, eu sou capaz, eu consigo, eu tenho o que eu preciso, a vida me dá a circunstância, que é o feminino, né? E o masculino, que é a ação, é o fazer, é o ir atrás, é o querer da conquista, né? E quando a gente junta essas duas coisas com o nosso poder pessoal vai ao máximo,
as coisas acontecem da maneira que a gente planejou e a gente sente que a vida valida a gente, né? É quase como a vida dançando com a gente de alguma forma, né? É muito gostoso. E também para outros é um relacionamento, é vocês se dando muito bem no relacionamento de vocês, renovando votos ou então casando, fazendo aí acontecer alguma relação que já estava há um tempo aí para acontecer. Mas o fato é que no terceiro trimestre essas temáticas são muito importantes. O 3 de copas está falando aqui de felicidade, celebração, mas também de grupos de amigos, grupos de pessoas. Eu vejo vocês bem sociais aqui nesse semestre, nesse começo de segundo semestre. Mas isso não dura o semestre inteiro, por incrível que pareça. A gente tem vocês talvez estudando. Para muitos de vocês, vocês começam uma faculdade, viu, pessoal? No segundo semestre, Davi? No segundo semestre. Alguns de vocês voltam para uma faculdade no segundo semestre de 2026. Porque tem estudos aqui sendo uma coisa muito importante, e a Carta dos Amantes representa o signo de Gêmeos, que também fala sobre a gente adquirir conhecimento, tá? O número 3 aqui também tá falando sobre o terceiro signo sendo Gêmeos, na minha mente me remeteu a isso. Especialmente pela multiplicidade de indivíduos aqui nessa carta, a gente tá falando sobre grupos sociais e possivelmente um ambiente escolar aí de estudos, né? Ou simplesmente vocês aí saindo com os amigos da pessoa que você namora, que você tá casado, vocês tendo uma vida social mais ativa, especialmente no que se trata de familiaridade, tá? Amigos de infância, pessoas que vocês gostam, que vocês passam a rotina de vocês. A sacerdotisa, ela vem dizer que vai ser um semestre bom, positivo, no entanto, ele vai ter aí os seus desafios, porque parece que vocês vão ter que desvendar um novo projeto, uma nova ambição, aí vão ter que manejar essa nova fase da vida de alguma forma aí que é diferente, tá? Pra vocês, no segundo semestre. As coisas vão mudar de alguma maneira mais radical. No entanto, emocionalmente falando, é um semestre muito melhor. Em comparação com o primeiro trimestre, onde vocês estavam gelados, né? Onde vocês estavam se isolando. E o segundo trimestre, onde o foco também não era suas emoções e também não era seus relacionamentos. O terceiro trimestre já tá com um foco muito maior em vida emocional, tá bom, pessoal? E esse 2 aqui, essa sacerdotisa, tá me falando que pode ser uma coisa nova para muitos, onde vocês estão inseguros, né, de começar uma nova fase emocional, mas que a felicidade tá ali trazendo estabilidade para esse momento no terceiro trimestre. O quarto trimestre começa com 2 de copas, para muitos de vocês é uma relação mesmo, e vocês seguem aí decidindo por ficar nessa relação, por fazer essa relação acontecer, vocês desenvolvem ela para um outro patamar, talvez indo morar juntos, porque a gente tem aqui um novo ambiente em relação aos amantes aqui. A gente também tem uma outra rainha, a Rainha de Paus, que é bem bruxa, ela manifesta tudo aquilo que ela deseja, né? E ela age de acordo, ela é carismática, ela também é muito cheia de recursos. E a gente tem o Rei de Espadas fechando a leitura de vocês do ano, no último trimestre, e o 7 de Copas no fundo do baralho, tá? Arrematando aí o ano todo com uma energia geral. Então, gente, olha, eu sinto que é um ano onde não é que vocês vão fazer tudo de novo, tá? Coisas novas o tempo inteiro. Não. Eu sinto, na verdade, que a atitude de vocês muda muito. O foco de vocês muda muito. E vocês vão perceber que vocês estavam muito dispersos. Vocês não tinham um direcionamento. Durante esse ano, vocês vão enfrentando o emocional de vocês por tentar evitá-lo, tá? A gente tem o 7 de copas mostrando que vocês fecham os olhos para as emoções de vocês. Ou seja, para satisfação. Olha o 7 de ouros embaixo dele também. Vocês querem evitar a sensação de insatisfação e como ela requer que vocês arrumem uma maneira de harmonizar isso dentro de vocês. Vocês querem metendo o pé na porta logo aqui no começo. E conforme o ano vai progredindo, vocês vão aprendendo mais sobre esse 7 de copas e como vocês evitam a emoção de vocês e o emocional de vocês. O segundo trimestre ainda não é esse momento, apesar da verdade já começar a surgir aqui com esse As de Espadas, tá? Vocês já começam a ver as possibilidades que abrem os olhos de vocês para como vocês não estavam se satisfazendo emocionalmente, apenas pressionando, né, para que a vida se desdobrasse da maneira que vocês esperavam aqui. E vocês realmente conseguem fazer a vida se desdobrar de alguma forma, mas aí a atenção se volta de novo pro prazer e para tentar voltar a entrar em conexão com o emocional de vocês um pouco, porque vocês sentem
essa necessidade no terceiro trimestre, tá, pessoal? Para muitos de vocês, a história se progride de uma maneira bem linear, é bem bonito até. Vocês fazem o pé de meia, começam o ano irritados, meio isolados emocionalmente. Aí vocês resolvem os problemas de vocês no segundo trimestre com muito esforço, mas com muita garra também e muita empolgação para fazer isso acontecer. E quando finalmente acontece ali em julho, vocês se permitem viver a vida de vocês com muito mais êxtase, com muito mais estabilidade. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo exige um certo nível de vocês reconhecer, onde vocês têm que reconhecer que é o momento de parar. E eu sinto que é isso que a sacerdotisa tá falando aqui. É vocês reconhecerem que é o momento de deixar as coisas fluírem, sem ficar controlando tudo, sem ficar querendo saber qual é o próximo passo, que é uma das lições da sacerdotisa. Ela fala pra gente investigar as coisas, mas sem controle. Tá? Porque não tem como controlar o caos que ela representa, tem só como a gente aprender dele, né? E aí eu sinto que vocês abrem a mente de vocês para aprender esse caos, de maneira que no último trimestre eu tenho uma imagem maravilhosa de vocês aqui, realmente olhando para a transformação do ano de vocês e se sentindo muito mais poderosos. Vocês passam por toda a família real quase, né? Só não pelo pajem de paus, que eu sinto que vocês já são, né, naturalmente. Vocês já têm um encantamento do pajem de paus no olhar de vocês em relação ao mundo, né? A gente falando aí sobre o espírito jupiteriano jovial de vocês. Já é uma coisa bem pajem de paus. Então vocês progridem aqui de um cavaleiro para um rei, finalizando com uma rainha no último semestre do naipe de fogo, onde a transformação dessa fênix parece que é completa. E vocês, realmente, Sagitário, vocês assumem uma postura de liderança com esse rei de espadas, que é o dragão de espadas. E muito disso vem porque vocês recebem esse apoio emocional de alguém que abre os olhos de vocês para como vocês não estavam nem se deixando se sentirem confortáveis com as conquistas de vocês. E essa é a cereja no bolo do ano de vocês. Onde depois das conquistas que vocês se esforçaram tanto para ter e que vocês se negaram tanto para ter, vocês percebem que vocês têm alguém do lado de vocês, ou que vocês encontraram alguém, ou que a família de vocês dá o apoio para vocês se sentirem realizados por todo esse esforço que foi feito, tá? E vocês acabam um ano numa energia bem poderosa. Eu não tenho nem como falar que existe o que vai acontecer no próximo ano, porque a partir disso daqui é só pra cima, gente. Eu realmente vejo o Sagitário com um poder imenso esse ano, apesar do 7 de copas estar falando que é um ano de aprendizado emocional muito grande, porque vocês estão querendo evitar aí o desconforto, né? E assim vocês também evitam se sentirem confortáveis, até que vem alguém aí, ou uma situação com o parceiro, parceira de vocês, que quebra esse gelo, né? E que quebra essa mania que vocês têm de querer ficar se fechando dentro dos icebergs emocionais de vocês. E o ano progride de uma maneira maravilhosa, como ele já estava sendo até então. Só tem que tomar cuidado com o segundo trimestre, porque ele é o único trimestre que sugere que vocês vão ter alguns desafios financeiros que vocês passam muito bem, mas que podem tirar vocês um pouquinho aí do eixo, tá? Mas nada muito gravante, eu diria pra vocês, tá? Então, pessoal de Sagitário, se vocês querem esclarecer algum desses temas um pouco mais profundamente, eu ofereço leituras particulares, é só falar comigo, eu atendo pelo Instagram, pelo TikTok, pelo WhatsApp, a gente faz chamada de vídeo, a gente faz presencial, se vocês estiverem por perto de mim, a gente conversa direitinho, tá? Pra gente poder marcar aí uma leitura pra vocês esclarecerem melhor esses temas aqui que a gente tratou, ou outros que vocês queiram, tá, pessoal? Também deem uma olhadinha no meu canal pelos outros vídeos que vocês podem gostar de observar as outras mensagens que tem lá pra vocês, tá bom, pessoal? Que eu faço temas variados. E também tem mensagem mensal e diária e semanal, viu, pessoal? Então, ficamos por aqui, Sagitário. Obrigado pra quem viu até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.